Senhorio de Cristo é algo bíblico, forte, profundo. Mas está na moda. Qualquer artista é adorador. Parece que fama é certificado teológico. Parece que fama é confirmação ministerial. E não é. O mais simples na igreja, o mais leico na igreja, cheio do Espírito Santo, tem autoridade que ímpio não tem. Verdades sobre as quais a igreja não pode ser ignorante. Capítulo 12, versículo 1 está escrito acerca dos dons espirituais. O som está maravilha, muito obrigado. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quem me acompanha sabe que eu gosto de pregar com a Bíblia aberta. Algum problema? Tá bom. O livro do Gênesis ao livro do Apocalipse nos apresenta que Deus é Deus de milagres, é Deus de poder, é Deus de manifestações. O Antigo Testamento, no Antigo Testamento, nós temos as experiências do povo de Israel, dos reis de Israel e dos profetas de Israel e dos salmistas de Israel. Nos evangelhos nós temos as experiências de Jesus, os apóstolos e aqueles que se aproximaram deles. Atos e cartas nós temos as experiências dos apóstolos e da igreja primitiva. No Apocalipse nós temos as experiências que virão sobre o mundo inteiro. É notório que a Bíblia é um livro de experiências, que o nosso Deus é um Deus de experiências. Mas há ignorância a respeito das experiências. Existe a ignorância intelectual, que veio do iluminismo depois da Idade das Trevas. O iluminismo é a centralidade da razão humana. Se pensou, raciocinou, pesquisou, a ciência confirmou e as pessoas entenderam, é verdade. Iluminismo. Junto ao iluminismo surgiu a teologia liberal. Você lê a Bíblia, analisa a Bíblia, pesquisa a Bíblia e não se explica, não cabe na mente humana, é mentira. Aí nasce a teologia liberal. E a mistura do iluminismo com a teologia liberal surge o cessacionismo. A diferença entre pastores, pregadores e crentes cessacionistas e os teólogos liberais é que os teólogos liberais negam os milagres lá. Cessacionistas radicais negam os milagres hoje. Cessacionistas não declarados como radicais negam os dons de milagres hoje. O cessacionismo é a crença humana não bíblica, invencionice humana de incrédulos, de que os dons acabaram. Nós já fomos ignorantes? Já. A respeito dos dons, como também já fomos a respeito do conhecimento na palavra. Quando o pentecostalismo surge, término do século XVIII para o século XIX, quem dominava as faculdades teológicas? Teólogos liberais, por causa da influência do iluminismo.
Por isso nossos pais pentecostais diziam aos irmãos pentecostais: cuidado, não façam teologia. Era um tipo de proteção, porque entrava para estudar, desviava, duvidava da Bíblia, duvidava dos dons e se tornavam ignorantes com os intelectuais. Aprendiam com os intelectuais a se tornarem ignorantes a respeito das coisas espirituais. Então, quando os nossos pais nos ordenavam que evitássemos a teologia, é porque as academias teológicas não eram dominadas por continuistas ou pentecostais ou carismáticos, gente que crê nos carismas. Carismas é outra expressão para dons na Bíblia. Graças concedida. Como eles, os frios, os gelados, os ocos, os incrédulos, os calculistas dominavam as faculdades, os pastores queriam proteger suas ovelhas dos lobos. E o pentecostalismo, um segmento do metodismo de John Wesley, que acreditava nos dons espirituais, se desenvolveu. E aqui estão os pentecostais. No mundo estão os pentecostais. Mais de 70 milhões. Quem vai parar essa obra, irmão? Só que nós ficamos para trás no quesito teológico, porque pegamos as expressões dos nossos pais para a nossa defesa e usamos como escudo permanente. E aí nós estabelecemos uma regrinha falsa, antibíblica e mentirosa, que não é preciso estudar a Bíblia, que não é preciso fazer teologia, que não é preciso estudar seminário teológico. E aí a gente quer poder, manto, glória. E eu gosto, e eu sou desses. Mas a gente está abrindo a mão das Escrituras, abrindo mão das Escrituras. Os nossos pregadores, antes de pregar, estão mandando a igreja fechar a Bíblia. Outros citam mais homens como referência em suas mensagens do que o próprio Jesus ou o texto inspirado. Quando eu apresento meus cursos, sabe quem mais me estressa nas redes sociais? Os pentecostais. Porque quem revela é o Espírito Santo. Quem ensina é o Espírito Santo. Em que momento eu disse que o Espírito não ensina? Mas onde é que está escrito na Bíblia que o Espírito Santo não pode me ensinar para ensinar para tu? Então, são ignorâncias a respeito dos dons. O primeiro tipo de ignorância são aqueles que negam. E o segundo tipo de ignorância são aqueles que estabelecem os dons como a centralidade da fé. E usam os dons sem saber como usá-los à luz da Bíblia. E tem gente aqui que Deus quer dar dons, mas Ele não quer. E Ele não quer, não é por rebeldia a Deus, é porque ela não tem conhecimento a respeito dos dons. E aí olha para o apóstolo, olha para os pregadores, olha para os profetas e profetisas e diz: aleluia, ele é uma benção, ela é uma benção. Ora por mim, apóstolo, ora por mim, bispa, põe a mão aqui, ora por mim. E no dia que o apóstolo estiver estressado, vai dizer: ora você mesmo. Você vai ter ousadia, você vai ter coragem, você vai ter fé,
ou você vai continuar a beber? Jesus não é babá, igreja não é berçário. O Espírito Santo me trouxe aqui para que você amadureça nos dons espirituais. Fala para alguém: bebê que não cresce se monstrifica. Tu tá pensando que tu é um bebê na fé, mas tu é um monstro. Tá feio, irmão, tá feio já, tá feio. Não é que você é diferente, que você é estranho. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, diga irmãos. Pode falar. Não quero que sejais ignorantes, vós bem sabeis que éreis, gentios, diga éreis, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados, diga éreis. Você percebeu que ele chama a igreja de irmãos? E estes, ele diz, vocês eram levados aos ídolos, vocês eram guiados aos ídolos. Quem entendeu isso, diga amém. Então não seja ignorante a respeito disso. Deus só dá dons para quem está na igreja. Deus só dá dons para quem está em comunhão com a igreja. Capítulo 11, versículo 33 diz: quando vos ajuntais. Capítulo 12, versículo de número 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Onde? Na igreja. Capítulo 12, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Particularmente você não é igreja, você é membro. Então para de cantar que você é a casa, que você é o templo, que você é a igreja. Isso é papo de desigrejado. Particularmente você é membro, coletivamente você é corpo. Você faz parte do corpo, é na coletividade. 28, a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, dons, plural, de curar, depois socorros, tem gente que tem um dom de socorrer, tá? Depois governos, dom de governar, depois variedades de línguas. Deus pôs na igreja. E o capítulo 14 todinho é Paulo explicando sobre a edificação da igreja. E no versículo 26 é o meu preferido do capítulo 26. Por que eu estou no 14 já? Porque do 12 ao 14 é Paulo tratando sobre os... Opa, povo lê Bíblia. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, congregar. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo? Tem doutrina? Tem revelação? Tem língua? Tem interpretação? Tem. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, ele chama de irmãos e todo o contexto é para a igreja. Então Deus não te dá dons para você ficar profetizando na internet pedindo pix dos outros. Deus não me dá dons para ficar tirando membros das ovelhas dos outros pelo meu Instagram. Deus me dá dons para usá-lo na coletividade. Pastor, e Deus pode usar? Pode. Para alguém? Pode. Mas se Deus te dá dons, existem dons que você não domina. E se você domina, não é dom sobrenatural, é talento próprio. Então não diga que é espiritual, diga que é sua técnica. Por favor, me ajude, diga: se foi dom, é para ser usado na coletividade. Não brinque com o dom que Deus te deu.
Não brinque. É muito precioso. Então os dons é para a igreja, é para os salvos. Ele disse: irmãos. Nem todo salvo tem, mas é para todo salvo. Capítulo 12 ainda: sabeis que éreis levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Olha só, olha a influência espiritual sobre os idólatras. Éreis levados, éreis guiados aos ídolos mudos. Qualquer idólatra que você conhece, não é ele que vai por si mesmo. Há uma influência demoníaca, há uma possessão que o leva. A igreja católica está debaixo dessa maldição. Demônios guiam, lideram os cultos idólatras. Olha o que diz Paulo: éreis guiados, éreis levados. 2 vezes, versículo 2. Ele diz levados e guiados. O que é levado? Dar a ideia de um escravocrata levando o escravo. E o que é guiado? Alguém na frente influenciando, puxando a fila. Idolatria é algo espiritual. Se você é católico e nos visita, não fica triste comigo, aprende. Chega lá na igreja católica, chama o padre e abre a Bíblia e diz: me explica isso aqui, padrinho. Só isso. Mas sabe por que não pode fazer? Porque em muitas igrejas, se abrir a Bíblia lá, a igreja fecha. Olha só, éreis guiados, não é mais, são salvos em Cristo, estão na igreja. Aos ídolos mudos, por favor, diga mudos. Os ídolos são o quê? Porque ídolo tem boca, mas não? Ok. Versículo 3: portanto vos quero fazer compreender. Primeiro, não quero que vocês sejam ignorantes, versículo 1. Versículo 3: vos quero fazer compreender. Paulo dizer que eles eram ignorantes é detectar o problema. Quando Paulo diz vos quero fazer compreender, é Paulo apresentando a solução. Aí ele diz: quero pois fazer-vos compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. O que é dizer que Jesus é anátema? Presta atenção, por favor. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus despreza o nome de Jesus. E infelizmente há mensagens que nós pregamos meia hora, 1 hora, até 2, e em nenhum momento o nome de Jesus é citado. Há canções que entoamos, há testemunhos que fazemos, há postagens que postamos, e não honramos o nome de Jesus. O que é dizer que o nome de Jesus é anátema? Diz torná-lo desprezível. Ninguém que fala pelo Espírito torna o nome de Jesus desprezível. Presta atenção que você vai entender isso aqui. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Senhorio de Cristo é algo bíblico, forte, profundo, mas está na moda. Qualquer artista é adorador. Parece que fama é certificado teológico. Parece que fama é confirmação ministerial. E não é. O mais simples na igreja, o mais leigo na igreja, cheio do Espírito Santo, tem autoridade que ímpio não tem. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Então, pelo amor de Deus, se o Espírito não te mover, se o Espírito não te quebrantar, se o Espírito não te humilhar, não diga que Jesus é seu Senhor.
Jesus não é Senhor de quem Ele não foi Salvador. Senhorio de Cristo não é expressão da moda. Se Jesus é o seu Senhor, você não vive na prática do pecado. Se Jesus é o seu Senhor, não é a carnalidade que te domina. Eu não disse que você não pode cair. Eu não disse que você não pode falhar. Eu disse não te domina. Se Ele é seu Senhor e ainda que você falhe, caia, peque, você tem vergonha da queda, você tem vergonha do chão e você clama por misericórdia, porque aquela não é sua natureza. Ninguém que fala pelo Espírito despreza Jesus. Ninguém, a não ser pelo Espírito, pode se submeter ao senhorio de Jesus. Se o Espírito Santo não quebrar o seu eu, você não nasce de novo. Se o Espírito Santo não humilhar a nossa soberba, Jesus não nos domina. Então nós queremos o Espírito para nos dar dons. Mas antes que Ele te dê dons, Ele tem que te libertar dos ídolos, da ignorância sobre os dons, e te libertar de si mesma, de si mesmo. Não é você quem se domina mais. Quando o Espírito entra na sua vida, Jesus é o Senhor. Paulo não trata. Olha só. Eu não quero que você seja ignorante a respeito dos dons. Amém, Paulo? Então bora lá. Vocês eram ímpios, não são mais. Ou seja, o dom não é para ímpio. Segundo, vocês eram levados aos ídolos mudos. Aí no versículo 13 ele diz: ninguém que fala pelo Espírito fala desprezando o nome de Jesus. Você percebe que no versículo 2, presta bem atenção. Você percebe que no versículo 2 ele diz que os ímpios são o quê? Não, pastor, ele não disse isso, disse eu provo. Não, pastor, ele disse: éreis levados aos ídolos mudos. Pois é, irmão, mas o Salmo 115 diz assim, tornem-se semelhante aos ídolos aqueles que o adoram. Ídolo fala? Ídolo tem voz? E no versículo 2 eles eram levados aos ídolos? Eles eram levados aos ídolos no versículo 2? Eu falei que eu ia pregar com a Bíblia aberta. Então olha para a Bíblia. Eles são levados aos ídolos no versículo 2? São guiados aos ídolos no versículo 2? Ídolo fala? Eles são levados aos ídolos? Ídolo fala? E o Salmo 115 diz que quem adora ídolo se torna semelhante ao ídolo. Ídolo fala? Ídolo tem voz para Deus? Então quem adora os ídolos também não tem voz para Deus. Assim como o ídolo não tem nenhum sentimento, nenhuma sensibilidade, quem é idólatra também não tem nenhuma sensibilidade para as coisas de Deus. Mas pastor, o que é idolatria? Eu não gosto de imagem, eu não gosto de santo. Pois é, idolatria é tudo aquilo sobre o qual você diz que sem ele não sabe viver. É tudo aquilo que por causa dele, ou por causa dela, ou por causa disso, ou por causa daquilo, que você é capaz de abrir mão de Jesus, abrir mão do reino. Coisas, pessoas, prazeres, vícios. Então entenda que Paulo diz: vocês eram levados aos ídolos mudos, mas agora vocês não são mudos, porque quando vocês recebem o Espírito fala em vocês. Isso quer dizer, irmão, que no mundo, para Deus você não tem voz, mas no reino, como já foi dito aqui pelo Anderson, nós às vezes tememos nos posicionar. E o texto está dizendo que se o Espírito fala por você, você vai falar. Se o Espírito age em você, você vai falar. Então a primeira coisa que Paulo faz na introdução, primeiro os dons é para quem é irmão em Cristo, é para quem está conectado à igreja, porque os dons são para a edificação da igreja, não para que eu apareça e me destaque.
Aí ele vai falar dos dons, e eu vou passar a vocês, para depois a gente aplicar melhor. Ele diz no versículo 4, a diversidade de dons. São muitos dons, diga amém. A diversidade de ministérios, diga amém. São muitos ministérios. Está aqui, versículo 28. Apóstolo, profeta, doutor, que é mestre. E depois ele pergunta, 29, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Também não. São todos mestres? Também não. Entenda que há diversidade de ministérios. Por isso que eu vou parar nesses. Por quê? Porque esses são ministérios. Existem pessoas que ainda, olha a ignorância, que ainda não souberam diferenciar dom. Opa, gostei, alguém falou. Não souberam diferenciar dom de. Bora lá. Todos devem doar, sim ou não? Mas nem todos têm o dom de doar. Todos oram, mas nem todos têm o ministério da intercessão. Todos têm a responsabilidade de avaliar e ponderar a respeito das palavras proféticas e discernir os espíritos. Todos. 1 João capítulo 4 diz que é para todos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz que é para todos. Capítulo 14 diz que a profecia deve ser julgada por toda a igreja. É para todos. Mas nem todos têm o dom de discernir espíritos. Todos têm a fé, mas nem todos têm o dom da fé. Todos podem ensinar. Você pode ensinar para qualquer novo convertido, pregar para qualquer pessoa, mas nem todos têm o dom de mestre, que é ministério. Todos podem buscar para receber sabedoria, mas nem todos podem exercer o ministério da palavra da sabedoria, que é o aconselhamento pastoral, missional. Por isso ele diz, a diversidade de dons. Depois ele diz, a diversidade de ministérios, serviço. Tem gente que tem dons, até dons no plural, mas não tem ministério. O que é, pastor, diferença básica entre dom e ministério? É que o ministério você controla, domina e exerce quando quer. Posso provar? E o dom não. Posso provar? Dom de profecia. Quem crê em dom de profecia? Deus dá dom de profecia? Eu, com o dom de profecia, não posso marcar a noite da profecia. Versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga útil. Diga necessário. Então tem dia, pastor, que o que eu preciso não é de uma profecia, é só de uma música, é só de um abraço, é de um texto lido, não é profecia. O dom de profecia, o dom de língua, você usa a hora que você quiser. Quer adorar, quer se edificar, está no avião. Quer adorar alto, quer adorar baixo, a hora que você quiser você usa ele para adorar. Sim ou não? Profecia não. Dons de cura. Quem aqui acredita em dom de cura? Abaixem as mãos todos. Quem aqui Deus já usou para curar alguém? Pode levantar a mão. Abaixa a mão. Todas as vezes que você orou e todos os enfermos que você pôs a mão, todos foram curados? Todas as vezes? Porque você não tem controle. Não é porque você tem o dom, porque dom de cura não é curandeirismo. O ministério do ensino, eu posso determinar em que texto vou pregar. Não vem para cá espiritualizar as coisas. Não, pastor, o anjo vai descer com um rolo. E aí tu prega. Não, irmão, o rolo está aqui. Olha o rolo. Você pode me convidar para pregar na sua igreja e me dar o tema. Você me controlou.
E eu vou te obedecer. Porque ministério a gente controla. O pastor escolhe a sua equipe. Agora, quando Deus dá uma profecia para o pastor, ele não escolhe o que vai falar. O dom de mestre determina o que vai pregar. Mas quando eu recebo uma profecia, eu não posso determinar. Então, há diferença entre ministérios e dons. Não sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deixa eu fazer uma pergunta: todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são mestres? Todos falam línguas? Todos operam milagres? Não! Mas as operações do Espírito é para todos. Tem gente que nunca vai exercer dom, mas vai ser edificado quando Deus operar através dos dons na vida de alguém. Há variedade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus pode usar isso aqui na profecia um dia e nunca mais. Deus pode usar isso aqui em operação de maravilhas um mês e nunca mais. Deus pode me usar em profecia ou língua para algum estrangeiro um dia e nunca mais. Deus pode me usar para curar alguém uma vez e nunca mais. Ele me usa num dia, Ele pode te usar no outro, Ele pode te usar no outro, sem te dar dom. Porque não existe só dom, não existe só o ministério, existem as operações. Certamente em algum momento Ele vai operar algo em você. Isso tira esse elitismo da igreja, porque aqui ninguém é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Deus sempre vai fazer algo em você e através de você. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Eu gosto desse de novo. É mais ou menos a semelhança do versículo 6. A operação em tudo e todos. Aí vem o versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um. A cada um. Para o que for. Diga utilidade. Dons não é para superioridade, é para utilidade. Deus te dá o ministério apostólico, Deus te dá o ministério pastoral, Deus me dá o dom do ensino, Deus te dá o ministério, o dom da profecia, Deus te dá o dom de curar, Deus te dá o dom e ministério da intercessão. Eu sou Arão, eu sou Aroa, eu sou a intercessora. Só passa por mim. Se não passar por mim, não funciona. Dom não é para superioridade, é para utilidade. Aleluia! Pastor, não estou entendendo, eu vou explicar. Deus te deu o dom para você ser útil, para ter utilidade. O que é isso? Para ver se você presta para alguma coisa. Não quer dizer que você é melhor do que ninguém. Deus te deu o dom para você prestar. Para o que for útil. Aí eu olho para você que se diz cheio do Espírito, mas não é útil em nada na igreja. Você só dá trabalho. Você diz que é cheio do Espírito, mas não há nenhuma manifestação útil de tu na igreja. Não oferta, não dizima, não intercede, não ora, não evangeliza, não limpa, só suja e ainda só fala dos problemas da igreja. Se você está nela para falar os problemas dela, você é o pior problema nela. Sai dela que ela fica melhor sem você, pelo amor de Deus. Utilidade. Para de perguntar o que a igreja vai fazer por mim. O que você faz pela igreja?
Utilidade. Porque a um, olha só, ele fala no versículo 7. Bora lá. Bora. Faz a exegese comigo. Diga, ele fala no versículo 7 que devemos ser útil. Não, português foi. Que devemos ser úteis. No 7, no 8, ele explica o porquê. Irmão, assim são as pregações de Paulo. Não quero que vocês sejam ignorantes. Aí, pastor Paulo está chamando nós de ignorante. Mas aí no versículo 3, ele diz, eu vou fazer vocês compreenderem. Aí ele fala no versículo 7, o Espírito se manifesta para que vocês sejam úteis. Ué, Paulo, por quê? Só útil? A gente tem que prestar, tem que fazer tudo para os outros. Por quê? Aí ele explica no 8. Porque a um pelo Espírito é dada, é algo contínuo, a palavra da sabedoria. Aí esse aqui é só exemplo, tá, gente? Pode ser, mas eu estou falando que Deus está mandando eu falar não, e tu para de invejar. Não é que é um exemplo. Aí Deus deu a palavra da sabedoria, que pode ser junto com o dom da profecia. Por que a palavra da sabedoria? Sabedoria é saber. Você saiu de casa com dúvidas a respeito de alguma coisa. Aí o irmão chega para você, irmão, estou sentindo vontade sabe, quando a pessoa é humilde, irmão, eu sinto vontade de falar um negócio aqui. A pessoa tem um dom, mas ela não tem aqueles mantos, né? Assim diz o Senhor. Tem uns cabras que é bem, né? Eu estou com vontade de falar um negócio aqui, você me escutaria? Aí, sim, escuto. Aí, tá. Ixi, fiquei parecendo a cantora lá aqui. Tá. Aí ele chega e fala tudo. O que você se pergunta? Se você for novo convertido, ou tiver alguém que não tem conhecimento, experiência no reino de Deus, vai dizer, como é que ele sabe? Palavra da sabedoria. Então fala, é para a gente não ser ignorante, e repetir é pedagógico. Se você assiste minhas mensagens no canal, lá no meu canal do YouTube, você não me vê mandar repetir toda hora, mas aqui eu vou repetir. Fala após mim. Agora esqueci. Diga, a sabedoria é o conteúdo. Se eu sei, há um conteúdo aqui, sim ou não? Então diga, se eu sei, eu tenho um conteúdo. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Aí você diz, sabedoria, ciência, por que não dá o mesmo para os dois? Não dá os dois para um? E por que para um é sabedoria, para outro é ciência? Isso não é a mesma coisa, Paulo? Não. Porque a sabedoria é o conteúdo, é a informação. E o conhecimento é o conteúdo dado para mudar a sua vida a partir da informação que tenho. Então, se você tem uma impressão do Espírito sobre a vida de alguém, aí você não fala para a pessoa e você vai para o carro, eu estou sentindo que aquela irmã está assim. Você não é profeta, você é fofoqueiro. Porque se Deus te deu algo sobre ela, é para falar para ela se vai edificar. Os dons é para utilidade, para edificar. Se não vai edificar e você falar, se não vai edificar e você falar, é porque você quer se mostrar. Se Deus me mostrou um exemplo, em Apocalipse capítulo 10, João ouve uma voz de trovão. Aí ele pega o rolo e vai escrever o que ouviu. Aí o anjo disse, não escreve. Eu queria escrever. Não escreve. É só para você. Então tem coisa que Deus te revela, é só para você. Para que dar uma de profetão?
Aprende a calar a boca. Ué, pastor, então por que Deus falou? Para orar. Aonde Deus dá a palavra da sabedoria? Conteúdo, ou seja, Deus traz até mim algo sobre você. E tem que ser para edificação, consolação. Senão não tem que falar. A outro Deus dá a palavra da ciência. Você tem 30, 40 anos de crente, você já sofreu muito na vida, você tem experiência com aquele negócio, mas você quer fechar um contrato, você quer comprar algo, você quer ir a algum lugar e você está em dúvidas. E Deus usa alguém com a palavra do conhecimento para te dar uma direção. Pode ser através de uma pregação, através de um conselho. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Lembra do testemunho da casa que a Luana falou? Numa prova, eu vou fazer o voto, amor, 220. E Deus vai nos dar a casa no valor de 220 mil. Falei, dá logo essa fé, tá ficando coisa de casal. E o camarada disse, não quero entrada, paguem como vocês quiserem, o valor da casa é 220. Do lado do aeroporto, do jeito que eu queria. Já teve cirurgia que a Luana ia fazer, que eu falei, você tem plano de saúde e você tem um médico lá que tira esse negócio. Ela vai para o púlpito e fica a noite inteira orando, vai para o púlpito à tarde, ficou a tarde inteira orando, dizendo, Jesus vai me curar. Aí chama a mãe, vai fazer um novo exame e o médico diz, não tem nada aí. Glória! Não confunda a fé comum com o dom da fé, irmão. Não confunda o dom da fé com a fé salvífica. Pastor, quais tipos de fé existe? A fé salvífica. Você crê que Jesus é o único Senhor e Salvador? Creio. Você crê que Ele morreu para te salvar? Creio. Então você é salvo. Amém. Existe a fé contínua. Deus cuida de mim, amém. Além do que sonhei, meu Deus realizou. Ele faz mesmo, irmã Luana, ô glória. É a fé contínua. Você se alegra com o que Ele faz na vida dos outros. Agora o dom da fé, irmão. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, muda daqui para lá, e ele vai. O dom da fé é ativado junto com o dom de maravilhas. Eu creio que Deus dá esse tipo de fé para alguém. Início do ministério. Aí tinha convenção. Aí a minha esposa pegava o cartão emprestado de alguém e comprava um terno para mim. Aí tinha que pagar a inscrição da convenção. Aí a minha era paga. E ela ficava do lado de fora na escada, para eu entrar na convenção, para tentar uma oportunidade. E não tinha oportunidade. Então no primeiro dia eu já tinha desistido. Vai de novo, vai em todos os períodos. E hoje eu não consigo atender as agendas para convenções. Aí a gente foi pregar numa igreja para 15 pessoas, lotada, 15 pessoas. Balneário Camboriú. Aí a minha esposa falou para o irmão que nos levou, leva a gente lá no galpão dos Gideões. Aí levaram a gente. O Gleriston levou a gente. O Gleriston me convidou, disse que ia fazer a agenda para mim, e eu que tive que fazer a compra para a casa do Gleriston. Aí, bora lá, pastor, bora, vou tirar uma foto sua lá no pavilhão. Aí tem um globo bonito na frente lá do Gideon, e eu tirando a foto. Quando eu procurei a Luana estava lá no púlpito do pavilhão, colocando a mão. Meu marido vai pregar aqui. Mas eu não tive coragem de fazer isso. Existem pessoas que Deus dá o dom da fé.
A outro mesmo Espírito os dons de curar. Diga, não existe dom de cura. Existem dons. Porque tem dia que Deus vai te usar para curar uma dor de cabeça. Ah, Deus só me usa para curar dor de cabeça. Pelo menos não gasto com Doril. Mas Ele usa. Vai ter dias que Deus vai te usar para evitar um câncer. Ou para matar um câncer. São dons de cura. Vai ter dia que Deus vai te dar uma direção. Toma esse remédio e essa dor não volta mais. São dons de cura. O mesmo Jesus que curou uma febre, levantou um morto, levantou um paralítico. Dons de cura. Vai ter dias que Deus vai te usar com óleo ungindo alguém. Vai ter dia que Deus vai te usar colocando a mão em alguém. Vai ter dias que Deus vai te usar fazendo uma chamada de vídeo por alguém. E Ele vai curar. São dons, são várias manifestações. São modos de Deus se manifestar. A outra, a operação de maravilhas. Ora e o morto ressuscita. Ora e o paralítico anda. Ora e o cego volta a enxergar. Maravilhas é aquilo que é inexplicável aos médicos e à ciência. A outra profecia é Deus imprimindo, colocando em você uma palavra que o outro não sabe, mas que ele precisa. Alguém está me ouvindo? Diz amém. Ele fala e você diz: eu estou ouvindo isso, e eu sei que é Deus, e eu sinto que é Deus, e você profetiza. Porém, Romanos capítulo 12 diz que a profecia tem que ser na medida da fé. Creia naquilo que você profetiza. E a outro, esse aqui eu acho muito especial. O discernimento de espíritos. Estamos num tempo de mentiras. Estamos num tempo de engano. Moças, busquem o dom do discernimento. Tem muito safado aí. Você que tem talento, busque o dom do Espírito. Tem muito aproveitador por aí. A Bíblia diz que Paulo discerniu que Enéas tinha fé para ser curado. Fé não se vê. Mas a Bíblia diz, Paulo discerniu que ele tinha fé para ser curado. E Paulo disse: Enéas, Jesus te dá saúde. E o cabra disse: eu creio. E levantou, começou a andar. A Bíblia diz em Atos 8 que Pedro discerniu que Simão estava cheio de inveja no coração. Filipe pregou, Simão aceitou Jesus. Filipe meteu a mão na cabeça de Simão e batizou Simão nas águas. Aí chegou o pastor Pedro lá para orar pelo povo, para receber o batismo com o Espírito Santo. Aí quando Simão viu Pedro orando e todo mundo recebendo o Espírito Santo, Simão disse: quanto o senhor quer para me dar esse poder aí? Eu pago à vista para eu ter essa autoridade aí, para o povo receber o que você está recebendo. Pedro poderia dizer: é coisa de novo convertido. Sim ou não? Sim ou não? O cara está empolgado, quer ter o que eu tenho pagando. É coisa de novo convertido. Vai estudar mais um pouquinho, meu filho. Baixa a bola, cala a boca e senta, vai aprender. Pedro poderia dizer, mas na hora Pedro discerniu que era inveja. Aí Pedro disse: seu coração está cheio de mágoa e de inveja. Se arrependa. Atos 16, vou fazer pergunta para quem está ligado na palavra. Quem está com sono vai acordar, pelo amor de Deus. Paulo e Silas eram homens? Claro, não tinha ideologia de gênero. Paulo e Silas eram homens? Paulo e Silas pregavam o evangelho verdadeiro? Eram servos de Deus? Isso é verdade que você está falando, sim ou não? Ok, Paulo e Silas está passando. Uma mulher com espírito maligno disse: estes homens, verdade, que nos anunciam o evangelho, verdade.
são servos do Deus Altíssimo. É verdade ou não é? Mas a fonte é mentirosa. Se a verdade que você prega não gerou nenhum efeito dentro de você, ela perde efeito. Porque a fonte é mentirosa. E aí, meu irmão, Paulo passou para lá. Olha, gente, o meu poder de adivinhação, eu consegui descobrir que eles são servos do Deus Altíssimo. Sabe o que era aquilo? É o diabo, a estratégia do capeta. Elogia, faz um carinho que ele não te expulsa. Imagina o capetão falando pro capetinho que estava nela. É só elogiar, entendeu? Elogia que ele não fica com raiva de tu. Só que quanto mais ela falava, diz o texto, o espírito de Paulo se incomodou. O espírito de Paulo se perturbou. Quando ela abriu a boca de novo, esses homens, Paulo disse, sai dela, espírito maligno. Eu não preciso de elogio de demônio, eu não preciso de elogio do mundo. Sai dela. Eva não teve discernimento que era o diabo falando na boca da serpente, e Adão continuou calado. A serpente só tem voz onde a igreja se cala, mas se a igreja bradar, a serpente não fala. Levante a mão, irmão. Receba discernimento de espíritos. Chega de ser enganada, chega de ser enganado, de ser passado atrás. Chega, o diabo já te cercou de certas pessoas que não eram pessoas certas. Te abraçaram, mas era abraço de tamanduá. Choraram, mas era lágrima de crocodilo. Chega! Deus te dá o dom do discernimento. Busque. Tem muito falso profeta, falsos líderes, falsos pastores. Cara de Abel, mas o coração é de Caim. Cara de Moisés, mas o coração é de Coré, Abirão e Datã. Cara de anjo, mas o coração é de demônio. Cara de ovelha, mas é lobo por dentro. Jesus vai nos levantar para desmascarar. Jesus vai nos levantar para pôr cada um em seu lugar. A variedade de línguas. Eu acho esse dom muito lindo. Crente que adora assim com as línguas bonitas. A variedade de línguas, primeiro, é para a edificação pessoal, para a sua adoração, num culto onde a igreja inteira sabe que aquelas línguas é para adoração. As línguas, em segundo lugar, é um sinal de quê, pastor? Missional. As línguas é um sinal, ela está apontando. Para quê, pastor? É que Deus quer te usar para que através da sua vida o evangelho alcance outras nações. Deus está te chamando, já te deu o sinal e você não captou. Não deixe as pessoas ficarem brincando, zombando, fazendo palhaçada com os dons, irmãos. Os dons são a manifestação do Espírito. Sabe o que é manifestação, irmão? O aparecimento, a própria presença dele entre nós. Então zombar dos dons é zombar de Deus. Por quê? Porque Deus não dá dom separado dele. Onde tem dons tem Deus, é a manifestação do Espírito. Os dons é o Espírito se manifestando entre nós. E a outro, a interpretação das línguas. Irmão, discernimento de espíritos conecta-se muito com interpretação de línguas. Por quê? Porque às vezes o diabo usa alguém para imitar as línguas no culto. E a gente pensa que Deus está se manifestando. Mas como o demônio não quer ser expulso, ele imita Deus.
para não se apresentar como demônio. Aí tem uns que dizem, não, se você está falando de línguas, você tem que interpretar. Não, está escrito assim, a um ele dá variedade de línguas e a outro interpretação. Então é o seguinte, se você quer a interpretação das minhas línguas, ore para Deus te dar a interpretação em vez de proibir a minha. Se a gente está numa cruzada evangelística, é o que Paulo ensina no capítulo 14. Se eu estou numa cruzada evangelística, tipo numa casa de show, aí eu vou pegar o microfone, abaxorambakalaramanai. Aí os ímpios vão dizer, olha, africano. Aí você chega num local de ímpios, e aí vaso. Cara, como assim vaso? O que é privada? Agora você está num ambiente de adoradores que sabe o que é dom espiritual. Ah, irmão, adora. Usa os dons. Deixa fluir. Agora, se você está num ambiente de ímpios e você quer falar línguas, ou você pede a Deus a interpretação de suas línguas, para que aquela pessoa seja edificada, senão é só você que vai ser edificado. E a pessoa não tem um dom que você tem. Então você fala línguas e depois você fala, ó, Deus está dizendo isso, isso, isso. Diga a interpretação. Diga a interpretação. Não é tradução. Porque os reformodinhos, eu fico dizendo, né? Reformodinha é reformado da moda. Leu um livreto de Lutero, já é reformador. Já quer acabar com o pentecostalismo. Aí não aguenta meia hora de debate bíblico. O que eles dizem? É tudo idioma. É tudo idioma. É tudo idioma nacional, de nações. Primeiro, se é idioma, por que o capítulo 14 diz que é para eu falar com Deus e não com os homens? Idiomático é para eu falar com as pessoas. Se é espiritual, é para eu falar com Deus em espírito, em mistério, para me edificar. Se tu se edificar falando francês, tu é o bichão mesmo. Terceiro, se é idioma, por que tem que ter interpretação e não tradução? Idioma se traduz. Dom de língua espiritual se interpreta. Pastor, qual é a diferença? Tradução é palavra por palavra, junção de letras. Interpretação, a pessoa pode falar uma língua curta e você entende uma mensagem do Salmo 119. Porque interpretação é uma mensagem captada através da língua ou das línguas faladas. E as línguas interpretadas se tornam profecias. Um irmão está falando em línguas e você diz, Senhor, me dá a interpretação dessa língua. Aí Deus te dá a mensagem que ele está falando. Aí quando você diz, Deus está falando através dessas línguas, isso, se tornou uma profecia. Pode ser um cântico. O irmão está adorando a Deus, dizendo isso. Porque as línguas são majoritariamente no culto para adoração. E os salmos te edificam? Salmos te edificam? Eu vou jogar água. Os salmos te edificam, sim ou não? Salmos são adoração? Então você pode ser edificado pela adoração em línguas de alguém, se Deus te dá a interpretação. Quem está entendendo isso? Então, irmão, eu termino. Eu selecionei esses versículos para que você saia daqui triste consigo mesma. Eu selecionei esse versículo para que você saia daqui triste consigo mesmo.
melhores seriam nossos cultos se saíssemos de alguns deles tristes. Porque eu estou pregando sobre dons. E você está se alegrando, amém. Mas eu quero que você pense assim agora. Eu podia ser melhor desse jeito aí. Eu queria ter isso aí que o pastor está pregando. Eu queria ver mais. Eu creio, mas eu queria ver mais. Faz de novo, Deus. Teve alguém que morreu, era para você já ter o dom e orar para Jesus curar. Teve alguém que desviou, se você profetizasse, ele não iria desviar, irmão. Você ficou com vergonha, porque zombaram de você uma vez. E você deixou o dom morrer. E o Deus que usou Paulo para Timóteo está me mandando dizer a você: desperta o dom que está aí. Não despreze o dom que está aí. Não, pastor, mas eu não profetizei direito, pastor, e nem se cumpriu direito o que eu falei, então eu não tenho um dom não, pastor. Pastor é dom, sim ou não? Apóstolo é dom, sim ou não? Mestre é dom, sim ou não? Qual apóstolo que nunca errou? Qual pastor que nunca errou? Qual mestre que nunca errou numa interpretação bíblica? Diga, todos erram. Todos erram, sim ou não? E a gente cessou com os dons deles? A gente acabou com os ministérios deles? Então por que uma profecia tem que acabar? Por que uma profecia mal entregue é motivação para a gente falar que a pessoa não tem o dom? Paulo não está proibindo. A solução para o abuso não é o desuso, é ensinar o correto uso. Cada líder, com seu dom ministerial, se aperfeiçoou para melhor servir a igreja. Se você falhou com seu dom profético, se você ficou profetizando só para gente rica, para ver se ganha dinheiro, pix, oferta, para com isso. Ora e dependa de Deus. Eu creio no seu dom. Eu creio que Deus te chamou para isso. Mas não deixe ele morrer pela ganância. É para o que for útil. Ele é perfeito, o dom é perfeito, mas a transmissão pode ser falha. Se você falhou na transmissão, se você falhou na oração, se sua fé não foi suficiente, conforme Romanos 12, profetize conforme a medida da fé. Isso não quer dizer que você não tem que buscar, isso não quer dizer que você não tem o dom. Pastor, mas assim, pastor, às vezes os sensacionistas têm razão, porque não acontece mais assim, acontecia, igual pastor não acontece mais. Não, eu vou te dizer por quê. 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo os melhores dons. Deixamos de procurar os dons. Estamos buscando muitas prosperidades e não queremos os dons. Os pregadores estão pregando muito. Eu não falei que não pode pregar, eu disse que está pregando sobre as doenças da alma, o mal do século, a depressão. Tudo bem. Está acontecendo sim ou não, gente? Mas a solução não é falar sobre eles apenas. É poder, a gente precisa de poder. Quando a gente orava mais e tinha mais poder, essas coisas não estavam em alta. A gente precisa de poder, irmão. Buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho excelente, o amor. Se não tiver amor, os dons não serão exercitados com permanência. Eu não posso pregar para
mostrar superioridade. Eu tenho que pregar para edificar, para exortar, para consolar. Amor! Mas o amor não é para anular o dom, é o caminho. Ó, eu vos mostrarei um caminho mais excelente, 12:31. Aí no capítulo 13 ele fala do amor. Por quê? Porque o amor é o caminho para se buscar o dom. Para que você quer dom, se você não ama? 14:1. 1 Coríntios 14:1. Sigam o amor e busquem com zelo os dons espirituais. 14:39. Irmãos, procurem com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. 14:12. Irmãos, assim como vocês desejam os dons espirituais, procurem crescer neles. Já fechei a Bíblia e desliguei o iPad. A igreja em Corinto era problemática, sim ou não? Igual nós. Tinha um cabra lá, irmão, que pegou a mulher do pai. E tinha gente lá dizendo: esse é o bichão mesmo, esse bichão é muito doido, o cara é top. Fofoqueiros. Irmão, eles comiam tudo na ceia e deixavam os outros com fome. Aleluia, oh glória, Jesus está aqui. Problemática ou não? Essa igreja não ofertava na vida de Paulo. Paulo disse assim: eu tive que receber salários de outras igrejas para pregar para vocês. Mas era cheia de... O que você diria para uma igreja dessa? Parem os dons um pouquinho. Vocês têm muito carisma e nenhum caráter. Para com esse negócio de profecia. Para com esse negócio de língua. E vão se tratar. Sim ou não? Sim ou não? Mas Paulo olha para essa igreja e diz: busquem mais, cresçam mais, desejem mais. Isso é estranho. Porque os defeitos na igreja não é álibi para que ela não busque mais os dons. Fique em pé.